Nesse vídeo, nós vamos aprender como descobrir a quantidade de divisores de um número a partir da sua decomposição em fatores primos. Nosso primeiro exemplo vai ser o número 12. Eu vou começar escrevendo a lista de divisores do número 12. É uma lista fácil de ser feita. Começa pelo número 1. Em seguida, tem o 2, porque 12 é divisível por 2, 12 também é divisível por 3, também é divisível por 4, não é divisível por 5, mas é divisível por 6. E depois do 6, apenas o próprio 12 vai dividir o 12. Então, perceba que aqui eu vejo não só quais são os divisores do 12, mas eu também vejo quantos são, que é a pergunta que eu quero responder. Quantos são os divisores do número 12? A resposta, 6. São 6 divisores. A proposta dessa aula é te mostrar uma outra maneira de descobrir essa resposta sem escrever a lista completa dos divisores. Para isso, eu vou decompor o 12 em fatores primos. Vou dividir o 12 por 2, que é um primo. Isso vai me dar como resultado 6. Daí eu vou dividir o 6 por 3. E isso vai me dar como resultado 2. E aí eu posso voltar a usar o 2, o que me dá como resultado 1. Portanto, eu acabo de descobrir que o 12 decomposto em fatores primos se escreve da forma 2 ao quadrado, porque o 2 aparece duas vezes, vezes 3. E aqui é importante chamar atenção para duas coisas. A primeira é, todo número pode ser decomposto em fatores primos. É sempre possível decompor um número em fatores primos. E a segunda coisa importante é saber que essa fatoração é única. Não existem 2 ou 3 ou 4 maneiras diferentes de se fatorar um número. Essa fatoração é sempre uma. Todas as vezes que o 12 for fatorado, quem quer que esteja fazendo isso vai encontrar 2 ao quadrado vezes 3. Por que isso acontece? Justamente porque o 1 não é um número primo, porque se o 1 fosse um número primo, eu poderia escrever o 12 dessa forma, ou poderia escrever o 12 também dessa forma. Todas elas vão me dar como resultado o 12. Então, o fato de o 1 não ser um número primo serve justamente para que essa fatoração seja sempre única. Agora que eu decompus o 12 na forma 2 ao quadrado vezes 3, é importante perceber que quando eu, por exemplo, divido o 12 por 6, e isso é possível porque 6 é um divisor do 12, o que eu de fato estou fazendo é dividir 2 ao quadrado vezes 3, que é 12, por 2 vezes 3, que é a decomposição do 6 em fatores primos. Quando eu faço essa divisão, o 3 é cancelado e o 2, que está no denominador, cancela um dos exemplares do 2 que está lá em cima. Perceba que o resultado dessa conta, o que sobra, na verdade, é o 2. Resultado da divisão de 12 por 6. Quando eu divido o 12, por exemplo, por 4, que é um outro divisor de 12, portanto, nós sabemos que essa conta vai dar uma resposta inteira, eu estou, na verdade, dividindo 2 ao quadrado vezes 3 por 2 ao quadrado, que é a decomposição em fatores primos do 4. Ao efetuar essa conta, o 2 ao quadrado de cima e o 2 ao quadrado de baixo se cancelam, deixando como resultado 3, que é, de fato, o resultado da divisão de 12 por 4.
Quando eu divido 12, por exemplo, por 12, que é o maior dos divisores, eu estou, na verdade, dividindo 2 ao quadrado vezes 3 por 2 ao quadrado vezes 3. Eu já sei que o resultado vai dar 1, porque 12 dividido por 2 tem que dar 1. Mas o que está acontecendo aqui é que o 2 ao quadrado cancela com 2 ao quadrado e o 3 cancela com 3. Portanto, não sobra nada, nem em cima e nem embaixo. Mas o que vai acontecer se eu tentar dividir o 12, que é 2 ao quadrado, vezes 3, por exemplo, por 2 ao cubo vezes 3? Algo não vai bem aí. Por quê? O 3 vai cancelar com 3. Ok. Mas perceba que eu tenho uma quantidade maior de 2 no denominador. Portanto, a quantidade de 2 vai acabar primeiro em cima e vai acabar sobrando um 2 embaixo. O que quer dizer, essa sobra embaixo, que o número que eu coloquei aqui embaixo não é um divisor do 12. Portanto, 2 ao cubo vezes 3 não é divisor do 12. De fato, não é, porque 2 ao cubo vezes 3 é 24 e 24 não divide o 12. 24 é múltiplo do 12, mas não divide o 12. E o que será que vai acontecer se eu tentar dividir 2 ao quadrado vezes 3, que é o 12, por 2 vezes 5? Mais uma vez, alguma coisa não vai bem aí. Por quê? Esse 2 cancela com um dos que estão lá em cima. Vai sobrar um 2 lá em cima. Até aí, tudo bem. Acontece que vai sobrar um 5 embaixo. E toda vez que sobra algo embaixo, significa que quem está aqui embaixo, que no caso é o 10, não é um divisor do número que está em cima, que nesse caso é o 12. De fato, o 10 não divide o 12. Aliás, ele nem figura aqui na nossa listinha. Então, perceba que há algumas exigências e há uma espécie de formato prévio para todos os divisores do 12. Eu posso, então, afirmar que qualquer divisor de 12 deve ser formado pelos primos 2 e 3, exclusivamente. Não pode ter 5, não pode ter 7, porque quando eu colocar debaixo aqui na divisão, se houver 5 ou 7 ou qualquer outro primo que não seja 2 ou 3, vai sobrar algo embaixo e isso é um indicativo de que esse número não é divisor do 12. Mas, além disso, esse expoente do 2 e esse expoente do 3, esses expoentes precisam ser escolhidos com algum cuidado. Por quê? Porque se esse expoente aqui for 3, ele vai dar esse problema que deu aqui. Eu botei mais exemplares do 2 embaixo do que em cima, o que vai fazer com que sobre embaixo. Portanto, ele não será um divisor do 12. Então, esse expoente aqui, ele não pode ser 3. Ele pode ser, no máximo, 2. Por quê? Porque aconteceria o cancelamento como aconteceu aqui, e aí não sobra 2 embaixo. Esse expoente pode ainda ser 1, como aconteceu aqui. E a novidade é que esse expoente pode, inclusive, ser 0. Ué, Fábio, isso pode? Pode. Vamos ver aqui. Se eu dividir 12 por 3, eu estarei dividindo 2 ao quadrado vezes 3 por 3. Perceba que aqui, quando eu escrevo 3, que é a decomposição em fatores primos do próprio 3, isso pode ser imaginado como sendo 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1. Já que 2 elevado a 0 é 1, isso continua valendo 3. Aqui haverá o cancelamento e o resultado disso vai dar 2 ao quadrado, que é 4. O resultado da divisão de 12 por 3. Então, é possível que o expoente aqui seja 0. Na verdade, quando eu escolho 0 para o expoente do 2,
Eu, no fundo, eu estou escrevendo alguém aqui que não tem o 2 na sua decomposição em fatores primos. A mesma coisa vai acontecer para esse expoente aqui. Esse expoente do 3, ele pode ser, no máximo, 1. Porque se ele for maior do que 1, quando eu puser debaixo do 12, vai sobrar mais 3, vai sobrar 3 embaixo, e isso não pode acontecer com um divisor. Portanto, esse expoente aqui pode ser 1 e também pode ser 0. O que aconteceu nesse exemplo aqui, ó, quando eu coloco 4, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 0. Então perceba uma coisa, todo divisor do 12 tem que respeitar esse formato. Potência de 2 vezes uma potência de 3. E o expoente do 2 só tem 3 opções, 0, 1 ou 2. Não pode ultrapassar o 2, que é o que está aqui no 12. E o expoente do 3 só tem 2 opções, 1 ou 0. Ele não pode ultrapassar o 1 porque está limitado pelo expoente que aparece na própria decomposição do 12. Então, se eu tenho 3 maneiras diferentes de preencher esse quadradinho, que é a potência do 2, e tenho 2 maneiras diferentes de preencher o quadradinho, que é a potência do 3, se eu pensar de maneira multiplicativa, eu chego à conclusão de que eu tenho 3 opções vezes 2 opções, ao todo eu terei 6 opções de preenchimento aqui. E é justamente por isso que aparecem lá 6 divisores. Eu vou mostrar para você agora como ficam essas 6 opções que eu te contei agora há pouco. Veja só. Escolhendo 0 para cada um deles, o divisor produzido aqui é o 1. É o primeiro que aparece aqui. Colocando 1 aqui e 0 como potência do 3, o divisor que a gente obtém é o 2. É o segundo que está aqui. Indo ao limite com o 2, aqui o máximo expoente do 2 é 2, e preservando o 0 aqui, o divisor que a gente obtém é o 4. Está aqui. Agora, vamos avançar com o 3. Eu vou voltar para 0 e aqui eu vou colocar 1. O divisor que eu obtenho aqui é o 3. Está aqui. Avançando aqui, fazendo 1 e 1, o divisor que eu tenho aqui é 6. E, finalmente, o maior de todos, que é o próprio 12. Agora, na prática, você não precisa fazer tudo isso. Basta que você decomponha o seu número em fatores primos, olhe para os expoentes e acrescente uma unidade a cada um deles. Por que uma unidade? Porque você estará contando o 0. 0, 1 e 2, e aqui você tem como opções o 0 e 1. Então, na prática, faça a decomposição, olhe para os expoentes, acrescenta uma unidade. 2 acrescido de uma unidade vira 3. 1 acrescido de uma unidade vira 2. 3 vezes 2 te dá o número de divisores. Espero que você tenha gostado e te aguardo por uma próxima aula.